Davi. Hoje vamos começar o nosso podcast. Olá, eu sou a Laura. Hoje vamos entrevistar o tio Elton. Olá, eu sou Elton Lobo, artista plástico marabaense. Já tenho 20 anos de carreira como artista plástico. E para mim é uma alegria, uma satisfação estar hoje participando deste podcast juntamente com vocês. Tenho certeza que vamos nos divertir muito. Bom, qual é a sua fonte de inspiração e expressão artística? Bom, a minha referência mesmo, a minha grande incentivador começou há muito tempo atrás com meu pai, né? Com meu pai, a minha grande incentivador. As minhas referências artísticas são Romero Brito e Valdonês Ribeiro, né? E o meu trabalho ele é o figurativo moderno, né? O meu estilo é o figurativo moderno, que é um trabalho bastante colorido, um trabalho que retrata o regionalismo e cheio de figuras geométricas. Então, assim, é basicamente isso. Pergunta? Tá sabendo não, né? Tá conseguindo ler? Tá conseguindo ler? Posso falar, cara? O cara vai dizer na câmera? Pode ir. Expressão artística. O que é expressão artística? A expressão artística é aquilo que cada artista ele coloca no seu trabalho como sua identidade, né? Por exemplo, os meus trabalhos, normalmente, eles não têm rosto. Então, é uma forma de expressão artística. Normalmente, a arte plástica, ela não é uma arte objetiva, de você olhar e já entender o que está pintado naquela tela, naquele quadro, né? Então, a expressão artística ela é justamente isso. É algo que não é comum à realidade, mas que você usa para mostrar o seu trabalho, para mostrar a sua identidade como artista. As obras de arte que você criou, tem alguma que você mais gosta? Então, é muito difícil, né, a gente dizer que gosta de uma obra. Eu já pintei bastante quadros, já pintei bastante telas, então para escolher uma só é muito difícil, porque quando a gente está pintando, a gente acaba tendo um relacionamento com aquela obra de arte. Você, às vezes, passa 2 dias, 3 dias, né, 4 dias até, dependendo do momento, e nesse período você acaba tendo essa relação com a obra de arte. A obra de arte, ela é como um filho. E, Davi, os seus pais e a sua mãe, eles lhe amam como filho, e amam todos os filhos de igual maneira. Então, a obra de arte, ela é isso. É muito difícil você dizer que gosta de uma só, né? Todas elas são importantes e a gente gosta delas de igual maneira, de todas elas. O senhor tem apoio com a comunidade? Sim, da comunidade. Sim, apoio da comunidade eu sempre tive. Porque, assim, a gente que se propõe a fazer arte, com o passar do tempo, a gente tem que entender que nós não vamos agradar a todas as pessoas, né? Existem muitas pessoas que vão gostar do nosso trabalho artístico e existem pessoas que não vão gostar tanto. Mas a comunidade, ela sempre abraçou. Eu sempre tive e tenho atividades, né, junto à comunidade, atividades artísticas,
de apoio, tanto eu apoiando a comunidade, como a comunidade me apoiando. Então, assim, com relação à comunidade, eu sempre tive apoio, sim. O que você acha da arte na escola? O que você acha da arte na escola? Eu acho muito importante, né? É uma atividade alternativa e quando a gente coloca isso, você está dando a oportunidade do aluno fazer algo com o que ele se identifica. Agora, uma coisa que eu digo para vocês, né, que é muito importante, divirtam-se. Divirtam-se fazendo arte, entendeu? Divirtam-se, isso é importante. A gente não pode estar muito preocupado, muito preso a algumas coisas, aquilo que as pessoas falam, né? É se divertir. O que é ser autodidata? Então, o autodidata, tem até um termo agora que usa, que é o artista naif, né? A arte naif, ou arte ingênua. O autodidata é aquele artista que ele não tem uma formação acadêmica na área, mas ele consegue se expressar, ele consegue fazer arte a partir da sua visão, a partir daquilo que ele se propõe a fazer. E então o autodidata é isso, é aquele que aprende na prática. Eu sou autodidata, eu não tenho formação acadêmica na área de arte, mas eu já faço arte há muito tempo. Com o passar do tempo, depois eu fiz cursos, mas cursos de aperfeiçoamento, curso para ministrar oficina, né? Mas parar para aprender arte mesmo, de maneira formal, eu nunca fiz. Eu aprendi mesmo na prática, né? E vendo o dia a dia, vendo o cotidiano das pessoas. Então, o autodidata é esse, é aquele que não estudou, não se formou para aquilo, mas que aprendeu na prática. Eu sou autodidata. Obrigado, tio Elton. Daqui a pouco a gente volta. Oi, sou a Isadora. Vamos começar o segundo bloco do Protagonista do Futuro. Olá, meu nome é Davi Franco. Vamos continuar com a entrevista com o artista plástico Elton Lobo. Vamos lá. Como você vê a importância da expressão artística na formação da identidade cultural? Olha, eu acredito que todas as atividades alternativas, elas são importantes. A gente observa que hoje, principalmente nos trabalhos de inclusão social, ou você usa as atividades de esporte ou as atividades artísticas e culturais. Então, assim, eu acho que ela é muito importante porque você sai daquele quadrado, né? Você sai daquilo que te limita, né? Então, você passa a sensibilizar o seu olhar para coisas que muitas pessoas não conseguem ver, porque, na verdade, o caráter artístico ele está muito relacionado com a questão de sensibilizar o olhar. Você vê uma obra de arte pronta e fazer uma leitura dela é, de certa forma, fácil. Agora, você conseguir enxergar a arte onde ninguém não vê, aí já é algo que é muito particular e muito singular em cada pessoa. Como você aprendeu as artes plásticas? Você fez algum curso, aprendeu na internet, alguma coisa do tipo? Olha, eu comecei muito cedo, né? Com 5 anos de idade. Mas eu fazia aqueles desenhos, rabiscos, que toda criança nessa idade costuma fazer. E aí o meu pai, ele observou esse meu interesse, ele já trabalhava com serigrafia, trabalhava com desenho. E aí, como ele observou esse meu interesse, então ele comprou materiais mais apropriados, né? E foi incentivando, né? Nos incentivou
nos incentivou a isso, né? Tanto eu como meu irmão. Então, assim, desde muito cedo, eu iniciei esse trabalho, né, como artista plástico, mas assim, rabisco mesmo, aquela coisa bem de criança mesmo, né? Mas aí foi o início de tudo, foi aí. Quais sentimentos você coloca nas suas obras para poder se expressar? Questões políticas, sociais, o quê? Olha, as minhas obras, normalmente, elas retratam o cotidiano das pessoas da nossa região, né? Da região norte, né? Os ribeirinhos, o castanheiro, pescador. E o sentimento, normalmente, imprimido nas obras de arte, é um sentimento de orgulho, na verdade, né? Desse povo, dessa região da qual eu faço parte. E por ser um sentimento de orgulho, por ter este orgulho deste povo que ajudou a construir o nosso município, né, através desses trabalhos aí, é o que eu procuro retratar nas minhas obras de arte, né, naquilo que eu escolhi como conceito estético. Como você mostra para uma pessoa mais ou menos da minha idade, da idade dela, assim, que a arte é uma coisa, tipo, impressionante? Como você, tipo, faria uma pessoa mais ou menos da minha idade, da idade dela, entrar para o mundo da arte? Olha, eu tive a oportunidade de ministrar oficinas de arte em 2 lugares diferentes. E eu tinha turmas, as minhas turmas eram crianças a partir de 11 até jovens de 18 anos. E o que eu percebia é que existem pessoas que ele nasce com um dom, ele tem um certo dom para isso, né? Mas existem pessoas que já tinham uma certa dificuldade. Então, assim, aquele que tem uma certa dificuldade, ele pode fazer arte? Claro que pode. Eu acho assim que ele vai ter que ter um esforço maior do que os demais, porque essa questão de avaliação, ela é muito subjetiva, porque o que eu fazia, na verdade, era provocar o artista que já havia nesses adolescentes, nesses jovens, entendeu? Mas a questão de avaliar, ela é muito complicada, porque a arte, ela nos permite isso. Tanto aquele que tem o dom, que a gente percebe que nasceu com aquele dom para a arte, como aquele que não tem esse dom, ele também consegue, sim, fazer arte, consegue ser um artista pelo esforço, né? Então, assim, como a arte é uma coisa muito particular, é muito pessoal, fica difícil de fazer uma avaliação. Agora, se nós pensarmos de avaliar aquele que tem interesse ou não, aí você percebe justamente, né, naquilo que a pessoa, como ele vai lidar com a questão artística, entendeu? Se é algo que ele realmente coloca como uma das prioridades para ele, se é uma atividade que ele gosta, aí já é uma outra forma de pensar. Mas avaliar a arte, né, da pessoa em si, aí fica muito difícil. Eu acho que cabe mais respeitar, né, aquilo que cada um tem como conceito estético. Com toda a sua experiência, que conselhos você daria a um iniciante no mundo das artes? Bom, normalmente, quando você inicia, como eu falei, os iniciantes, eles são muito parecidos, né? Normalmente você faz cópias, né, de trabalhos que já existem, de desenhos de super-heróis, de revista em quadrinhos, né? Isso aí é um processo que é muito normal no início de cada um. Porém, aquele que de fato ele quer se dedicar ao mundo das artes, vai chegar um momento que ele vai se achar como artista. E aí o conselho que eu daria é o quê? É você sair um pouco, né, dessa questão de replicar aquilo que já existe, né? É perfeitamente normal no início, mas o conselho que eu daria é você sair um pouco disso e começar pensar, de fato, em algo novo, né? Para você poder se achar como artista. Você procurar fazer algo que você não encontrou ainda em outro artista. Podemos ter algum outro artista como referência? Claro, isso é perfeitamente normal. Eu também tenho minhas referências artísticas,
né? Mas somado a isso, eu tenho que colocar a minha personalidade, porque a gente inicia dessa maneira, mas vai chegar um momento que, se é isso que você quer para a sua vida, você vai se achar como artista. E aí é importante isso, personalidade naquilo que você faz como arte. Quais são os artistas que você... Quais são os outros tipos de arte que você gosta, além da arte plástica? Olha, a arte plástica hoje em dia, ela é bastante diversificada, né? Mas eu gosto, na verdade, assim, eu gosto de várias linguagens da arte. Eu gosto da música, eu gosto do poema, da literatura, eu gosto da escultura, até porque eu tenho um irmão que ele durante muito tempo praticou escultura, ele fazia esculturas a partir de material reciclado, né? Então, assim, além do trabalho artístico, o meu particularmente, eu trabalho artes plásticas com pintura em tela, né? Mas as artes plásticas, elas vão muito além disso, né? Tem instalações, tem a arte contemporânea e tudo, mas saindo da arte plástica, as outras linguagens, como música, como escultura, como literatura, poema, todas essas também eu gosto bastante. No mundo da arte, qual foi o maior desafio que você enfrentou? Olha, a primeira coisa é que quando eu me encontrei com diversos artistas e eram artistas que eles já tinham uma caminhada, né? A gente acha que não vai conseguir. Era o meu pensamento, pelo menos, né? Não vou generalizar, mas eu achava assim que eu era muito pequeno para aquele meio em que eu estava me colocando, porque já tinham artistas renomados, artistas premiados, artistas com obras em várias cidades do Brasil, em vários estados, ou até em outros países. Então, o maior desafio, para mim, pelo menos, foi eu tirar isso, né, da minha mente, porque isso, de certa forma, seria um bloqueio para mim, né, tirar isso da minha mente. E aí, quando eu consegui me desprender desse pensamento, eu consegui perceber que nesse meio, é óbvio, né? Todo meio às vezes existem críticas, né? Existem aqueles que não gostam, enfim, isso é perfeitamente normal. Mas eu percebi que as pessoas nesse meio, eles mais me acolhiam do que me excluíam, mais me apoiavam, né? Do que me deixavam de lado. Então isso aí para mim foi muito importante. E o maior desafio foi esse, foi entender que eles não me viam como menor, apenas como iniciante, como um aventureiro, mas como uma pessoa que também iria somar nesse universo artístico. Eu vi alguma das suas artes na internet e eu percebi que elas, tipo, não tem olho, não tem nariz, não tem boca. Tem algum significado? Essa é uma pergunta muito comum. Elas não têm face, né? Não tem rosto. Sim. Então, como eu falei anteriormente, as minhas obras elas procuram retratar muito do cotidiano da nossa região, né? Os trabalhadores, enfim. E se vocês observarem, são muitos trabalhos penosos, trabalhos difíceis, trabalhos duros, né? Ali da lida do homem do campo, muitas vezes. E como o meu trabalho, ele é um trabalho que ele é policromático, ele tem muitas cores, né? É um trabalho que ele procura ser divertido, alegre, apesar da temática. Então, assim, para retratar muitas vezes esse tipo de trabalho, você teria que retratar um rosto cansado, sofrido, né? E eu penso que isso não casaria muito bem com aquilo que eu tenho como proposta para a minha arte. Então, para que ficasse uma coisa alegre, apesar do tema, né, de trabalhos duros, de trabalhos sofridos, de trabalhos penosos, eu preferi que os personagens não tivessem rosto. É isso. Quais iniciativas você considera mais eficazes para apoiar os artistas da comunidade que estão começando? Eu acredito que tem que ter mais locais, né, centros ou institutos, né, com pessoas que possam
estar ministrando oficina, como eu já fiz, né, ministrando oficina, porque muitas vezes o que falta de fato é apoio, né? Até mesmo em casa, às vezes é muito comum os pais, pela correria do dia a dia, o filho às vezes faz algum desenho, alguma coisa, e aí vai mostrar para o pai, e o pai não dá muita atenção, né, por conta dessa correria. Então, assim, eu acredito que abrir mais espaços que possam receber essas crianças, adolescentes e jovens que tenham interesse, e ali ter pessoas que sejam capacitadas para estar instruindo eles, né, para estar ministrando oficinas, entendeu? E dizendo que eles, de fato, têm ali uma alma de artista, né? Eu acho que esse incentivo a ele é muito importante. Quais são os artistas que você se inspirou para... Olha, o meu trabalho, por ser o meu conceito estético, por ser o figurativo moderno, eu acabo me inspirando em artistas da pop art, como, por exemplo, Romero Brito, né? É bastante conhecido no cenário nacional e internacional, e também um artista maranhense chamado Valdonês Ribeiro. Eles são minhas inspirações. Existem muitas pessoas que acabam associando o meu trabalho à Tarsila do Amaral, por exemplo. Mas o que acontece? Valdonês Ribeiro, ele tem como referência a Tarsila do Amaral. E aí, como eu tenho Valdonês Ribeiro como referência, acaba que respingando nas minhas obras, né? Mas assim, eu também acho o trabalho da Tarsila um trabalho maravilhoso, né? Mas as minhas referências são Romero Brito e Valdonês Ribeiro, ambos nordestinos, né? Um pernambucano e o outro maranhense. Considera a sua maior obra e o que ela representa? É muito difícil falar. É muito difícil falar, porque cada obra é como um filho. E um pai, uma mãe, ele ama os seus filhos de igual maneira, né? Existem obras que elas foram feitas em momentos pontuais, né? Então, muitas vezes, o momento em que a obra foi feita, ele vai me trazer alguma lembrança, né? Alguma lembrança. Eu fiz uma obra de arte chamada A Procissão. Essa obra foi feita bem no início. Eu ia na movelaria, né, catar resto de madeira, de móvel. Eu comprava uma lona que é chamada algodãozinho e eu mesmo fui montando minha obra. Então, assim, essa obra A Procissão, ela foi vendida para um desembargador da Justiça em Brasília. E não é que ela seja a obra mais importante. Eu não conseguiria dizer qual a minha obra mais importante. Mas ela, pela história dela, né, então ela acaba trazendo uma lembrança assim, muito particular. E outras também, né? Sempre tem uma história legal por trás de cada obra de arte. Eu não consigo dizer qual é a mais importante, mas é como eu falei, existem obras que foram feitas em momentos pontuais que elas acabam tendo um certo destaque pela história, mas não pela obra em si. As obras, elas são como os filhos, e filhos nós amamos todos de igual maneira. E com isso a gente finaliza o segundo bloco. Daqui a pouco voltamos com o terceiro. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Olá, eu sou o Atos e voltamos com o terceiro bloco. Olá, eu sou a Ana Clara e voltamos entrevistando o artista plástico Elton Lobo. Vamos lá. Eu queria começar fazendo as perguntas aqui que a gente separou. O que te inspirou a seguir a carreira de artista plástico? Então, como eu falei até nos blocos anteriores, né? Desde os 5 anos de idade, eu já despertei esse interesse. E aí o grande incentivador foi meu pai. Meu pai, ele trabalhava com serigrafia, com desenho também, né? E aí, a partir dos primeiros traços, dos primeiros rabiscos que eu fiz, ele percebeu e comprou materiais mais adequados, né? E aí foi o grande incentivador. A lembrança mais distante que eu tenho
como artista é essa aí de 5 anos de idade, quando foi o ponto de partida mesmo. Sim, que bom. E de que forma a arte influencia nas transformações sociais ao longo da história, na opinião do senhor? Olha, eu acredito assim, tem uma frase do Ferreira Goulart que ele diz assim, a arte existe porque a vida não basta, né? A arte existe porque a vida não basta. Então, se nós olharmos para o cenário, não agora, mas já de longa data, a gente tem como principais ferramentas de inclusão social, eu vejo dessa maneira, as atividades esportivas e as atividades artística e cultural. Então, principalmente para aquelas pessoas, ou jovens, adolescentes, crianças, enfim, que vivem em situação de risco, de vulnerabilidade, eu acredito que é muito importante elas estarem incluídas nas questões artísticas, orientadas às questões artísticas, porque eu acho que é uma ponte, entendeu? Para tirar elas, talvez, da vida pregressa em que elas vivem, sim, e colocarem num lugar melhor. Eu digo isso porque eu já fui oficineiro, né? Eu já ministrei oficina para crianças nessas condições. Eu fiz um curso específico para instrutor de arte para crianças em situações de vulnerabilidade. Nossa, que interessante. Então, eu acho que a grande importância é essa, né? Ela tem esse poder. Embora eu acho que o apoio ainda seja pouco, mesmo tendo essa importância. Também é uma forma de estimular a criatividade, né, da criança, tirar ela desse mundo que ela se encontra e, sabe, dar um estímulo a mais. Sim. Quando você fala nesse mundo que se encontra, a gente está trazendo para os dias de hoje, da questão das telas, Isso. principalmente. Também, né? Para os dias de hoje, eu acho que ainda se torna mais importante por conta disso. Né? E eu sempre digo assim, o artista, quando eu ministrava as oficinas, eu mais do que ensinar, eu provocava aqueles que já eram. As oficinas, elas mais me mostravam aqueles que de fato eram. Aí a pergunta que pode surgir e quem não tem dom pode ser artista? Óbvio que pode, pelo esforço. Assim como muitas outras profissões, existem pessoas que têm um dom e uma facilidade e tem aqueles que vão conseguir pelo esforço, né? Mas todos podem. Então, assim, tem essa importância sim, principalmente nos dias de hoje. Eu acho assim, a gente não pode estar preocupado em agradar A ou B, a questão artística, né? A gente imprime a nossa personalidade na arte e se diverte. O que você diria para quem quer começar nesse ramo artístico? Sabe, para quem quer fazer por hobby ou realmente se dedicar como profissão? Independente de ser por hobby ou por profissão, é aquilo que eu acabei de falar, né? Tem muito disso. A gente não deve se prender, principalmente, no princípio, logo no início, muito a questão de crítica, porque surge, né? As críticas elas vão surgir. Quando nós fazemos algo, e aqui a gente está falando especificamente de arte, a gente vai agradar uma parte e outra não. Quando o artista ele faz uma exposição, o que é a exposição? É se expor, né? Se você se propôs a se expor, então você tem que estar preparado para as críticas negativas e positivas. Sim. Mas eu acho que o mais importante é isso, tanto para quem quer fazer como hobby, como quem quer seguir carreira, é você estar seguro, né? Você ter consciência, imprimir a sua personalidade naquilo que você quer fazer como arte, como conceito estético, porque se nós nos prendermos a isso, a gente acaba parando. E a gente tem que saber que mesmo tanto para os iniciantes, como para aqueles que já têm uma carreira consolidada, vai ter sempre alguém que não vai se agradar. E isso é perfeitamente normal. Não só na arte, mas em vários segmentos na sociedade acontece assim. Sim, concordo. E como as histórias de vida dos artistas influenciam diretamente a produção de suas obras, na opinião do senhor? Olha, a produção necessariamente, eu acredito assim que nem tanto, mas a motivação. O impacto que isso gera nas pessoas, né? Não, a motivação eu digo assim, eu tomo como base a história deles, né, de superação, muitas vezes. Isso. E às vezes algum problema no percurso do meu trabalho, como surgiu no início, como surge até hoje, vai continuar surgindo, né? Sempre vai haver. Então eu tomo como base a referência a alguns artistas, como Van Gogh, por exemplo.
cara pintou mais de 800 quadros, né? Nunca foi reconhecido. Só foi reconhecido depois da morte, Depois né? da morte. A arte dele, até a morte dele, Van Gogh, o trabalho dele nem nome tinha. Não conseguiam qualificar o estilo de Van Gogh. Depois que ele morreu, o trabalho dele é o expressionismo, né? Criaram um novo estilo para falar de Van Gogh. E aí foi um cara que teve uma vida extremamente difícil, tanto a vida pessoal como a vida artística, ele nunca desistiu, né? Então, assim, quando eu vejo histórias como essas aí, surge alguma pequena dificuldade, então, assim, para a produção em si, não, mas para minha motivação, naquilo que eu tenho como conceito estético artístico, essas histórias, elas servem de motivação, com certeza. Como você definiria seu estilo de arte? O meu estilo, ele é o figurativo moderno. O figurativo moderno, ele é um estilo muito comum dos artistas do Norte e Nordeste. Assim, às vezes, quem olha para o meu trabalho, ele acaba se confundindo com o trabalho de muitos artistas, porque é um estilo que muitos artistas se apropriam, porém, cada um tem a sua temática, né? E por mais que muitos artistas eles trabalhem esse mesmo estilo, cada um vai colocar ali a sua identidade, a sua personalidade no seu trabalho e o trabalho acaba ficando único, né? Personalidade, né? Sim. Acaba ficando uma marca, né, da pessoa que fez aquilo. Sim, olha, as pessoas normalmente eles conhecem a arte antes do artista. Sim. Eu chego nos lugares e quando eu chego, as pessoas já viram meus quadros, já viram minhas telas, já conheceram há muito tempo, né? E conhecem o artista depois. E normalmente quando vem a arte, mesmo que não veja a assinatura, a pessoa já diz, isso aqui é do Elton Lobo, porque a identidade está ali, né? Tem alguma exposição do senhor aqui, em Marabá? No momento não, eu pretendo fazer uma em 2026, é uma exposição que já está atrasada, ela deveria ter acontecido no ano passado, né? E aí, eles motivos, né? Tem outras atividades paralelas também, não foi possível, mas eu acredito que 2026 vai ter uma exposição individual, porque assim, a exposição coletiva elas são muito comuns, né? Você pega, por exemplo, 10 artistas, né? Um grupo de 10 artistas, cada um expõe ali 3, 4 ou 5 obras de arte, muito fácil. Agora, você vai fazer uma individual e você tem que ter pelo menos 30 obras de arte prontas. Sim. E aí, por que 30 obras? Mais trabalho, né? Sim, e ainda tem a questão, a exposição vai ser feita com 20 obras de arte, ok, eu tenho que produzir 30, porque o curador da obra ele tem que ter o trabalho dele. Porque se a exposição são 20 obras e eu vou produzir apenas 20, aí qual seria o trabalho do curador? Eu fiz o número de obras exato para aquela exposição, e o curador é que é responsável pela seleção das obras e pela montagem da exposição. Sim. Para encerrar, eu queria perguntar, o que o senhor acha sobre a desvalorização da arte atualmente? Olha, infelizmente, isso aí é um problema que já vem há algum tempo, né? É de agora. E eu olhando aqui para Marabá, para a nossa cidade especificamente, a gente até vê que há um investimento em algumas questões culturais, ações culturais, eventos culturais, só que no meu ponto de vista, eu acho muito engessado o trabalho cultural aqui em Marabá, as atividades. Porque você tem verba para carnaval, você tem verba para festa junina, você tem verba para auxílio, e eu não estou dizendo que isso é errado de maneira nenhuma. Para arte, para cultura? Exatamente. É isso. Então, assim, a desvalorização, na verdade, eu acho que ela começa com o artista. Sim. Uma desvalorização do artista e, automaticamente, vai ser uma desvalorização da arte. No meu modo de pensar, todas essas atividades elas devem permanecer, né? Elas são importantes, mas eu acho que deveria ter algo para o artista, ele decidir como fazer, dar uma autonomia maior, né? Uma verba destinada para o artista, e não eles darem as diretrizes e dizer, olha, tem que ser feito dessa forma ou tem que ser feito dessa forma, não. Sim, não dá apoio, né? Não ajuda? Sim, então eu acho assim, coloque na mão do artista e deixa o artista criar,
criar, desenvolver algo, para a gente sair dessa... Como eu falei, o termo que eu uso é muito engessado. E tem um detalhe, não contempla todos. Não contempla todas as atividades, eu volto a dizer, eu não sou do contra, eu sou super a favor de todas as atividades que já existem no município, artística e cultural, eu sou super a favor. A minha opinião é que mantenham essas e desenvolvam mais ou apoiem outras, agora o quê? Com a cara mesmo do artista marabaense, em que ele tem autonomia para desenvolver. Muito obrigado pela entrevista e esse foi mais um podcast Protagonistas do Futuro. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com vocês nessa manhã, né, trocando essa ideia. Foi muito bom. Eu costumo dizer o seguinte, que é uma frase que eu costumo usar, que a arte é uma forma de deixar um registro histórico à posteridade, né? E aí quando eu vi o nome do podcast, né, Protagonista do Futuro e Posteridade, né, eu acho que a coisa casou bem. E eu acho assim que para ser protagonista do futuro a gente tem que trabalhar duro hoje, né? E eu acho que isso é importante demais, né? Certamente com o trabalho que está sendo feito aqui, esse protagonismo ele vai acontecer, tá ok?